Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, pro Cíntia, passando aqui para encerrar as atividades antes das férias. Olha que coisa boa, vamos sair de férias. Vocês vão poder ficar em casa, sem fazer atividade, brincando, curtindo os pais, tranquilos. E a gente retorna, né? Hoje eu tô gravando no último dia para vocês, para quem ainda não fez. E amanhã a gente tá de férias, dia 7, a gente retorna só dia 22, tá bom? Então aproveitem esse tempo para descansar, porque a gente não vai ter férias mais no calendário escolar agora. Então, descansem, tá bom? Vamos lá. Eu vou mostrar direto do blog, que é onde vocês acessam, tá bom? Para vocês verem onde tá. Então, o que que vocês vão fazer? Clicar no seu ano. Que ano? No quarto. Aqui, ó, clicou no quarto ano, o que que ele vai fazer? Eu já mostrei em outros vídeos para vocês. Ele vai abrir as opções de turmas. Então, tá separada a turma do matutino e a turma do vespertino. Qual que você vai clicar? Na sua turma, quarto ano C. Clicou no quarto ano C, vai abrir a sala de aula virtual. O que é isso, Pro? Tem as atividades, todas as atividades da professora Miriam, tem as atividades da professora Catiúcia e da professora Nofra. Não, da professora Laine, desculpa. Do professor Elaine e da professora Nofra, de arte. E também tem o da professora Cíntia. Então, você abriu, vai estar aqui, ó. Geografia, Português, História e Matemática, que são as professoras da professora Miriam. Educação Física, do professor Elaine. Arte, da professora Nofra. Então, você vai clicar na onde? Ciências da Natureza, professora Cíntia. Tudo que eu passei para vocês durante esse tempo, tá aqui, tá? Aqui tem o espaço para comentários, eu passo aqui, deixo um comentário para você me falar como é que você tá, se você está precisando de alguma ajuda. Eu acompanho isso aqui todos os dias, né? Acompanhava até hoje, no caso. E aqui, ó, esse último material aqui, ó, atividade complementar obrigatória de ciências, é um material que você vai fazer atividade em casa. Você vai clicar e ele vai abrir para você a atividade aqui. Quais são as opções que você tem para fazer? Você pode fazer o download. Você clica aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó, fazer o download. Você pode fazer o download, imprimir e colar no seu caderno, ou você pode copiar as respostas, somente as respostas, não precisa ser as perguntas, no seu caderno. Se o seu caderno não tiver com você, ele estiver comigo, que eu acho bem difícil, porque eu entreguei quase todos, não, eu entreguei todos. Só se você faltou muitas aulas antes de acabar, antes de a gente entrar em isolamento, ele deve estar comigo lá no meu armário. Mas eu entreguei todos porque eu passei tarefa de casa. Então, seguiu para casa para vocês fazerem. Se o seu caderno não estiver com você, pegue uma folha de um outro caderno ou uma folha em branco e responda. E me entregue quando a gente retornar, tá bom? Essa aqui é a cara da atividade. Vou aumentar para vocês verem. Nós vamos continuar falando sobre doenças virais. Por quê, Pro? Esse caderno de atividade complementar, que é obrigatório, ele é uma continuação do caderno da CEMED. Então, o que a professora quis fazer? Continuar o conteúdo. A gente vai, logicamente, usar outras ferramentas para trabalhar o mesmo tema, mas, no geral, a gente vai falar do coronavírus, tá bom? Vamos sistematizar aqui aquilo que vocês estão aprendendo no caderno. Eu deixei um recadinho para vocês, né? Que nos últimos dias nós temos trabalhado sobre esse assunto, que é o mais comentado mundialmente, que é o coronavírus, e a gente vai sistematizar esses conhecimentos agora. O que eu pedi para fazer? Cabeçalho, né? A professora adora cabeçalho. Então, primeira coisa, faz o cabeçalho no seu caderno de sala de aula ou na folha que você for usar. Por quê, Pro? Porque depois você não perde e eu consigo, quando receber, saber de quem é, tá? Se for folha avulsa. E se não for, é por questão de organização. Vocês sabem que eu gosto que o caderno de vocês estejam organizados, então façam o cabeçalho para eu saber do que é que você está falando, tá? Então, nome da escola, data, ciências, põe aí meu nome, Prof. Cíntia, põe o seu nome e escreve atividades complementares, tá bom? Quando você for fazer a sua atividade, você coloca só assim, ó, atividade 1, e responde, não precisa copiar nada, tá? Bom, qual que é a primeira coisa que eu propus para vocês? Fazer uma história em quadrinhos. Como? Primeiro você vai pensar essa história, né? O tema é coronavírus. Então você vai organizar qual que é o início, o meio e o fim.
Eu sei que vocês estão estudando vetor, balanço explicativo, né? Você tem algumas áreas algumas atividades da língua portuguesa, vocês estão trabalhando como usar esse tipo de linguagem para escrever. Então, usem tudo que você tem aí para poder fazer, tá? Você vai fazer a sua história. Então, primeiro, antes de você fazer o seu desenho, você tem que organizar a história. Como ela vai começar, como que é o enredo, né? Qual que é o desenvolvimento dela e como que ela termina. Eu pedi para você anotar isso no rascunho. Então, você vai colocar aqui, ó, rascunho. E aí você vai escrever essa historinha aqui para mim, tá? Para eu saber como é que foi que você pensou. E aí, como é que você vai fazer? Você vai fazer a sua história em quadros, ó. Eu coloquei aqui 4 quadros, mas se você quiser colocar 6, se você quiser colocar mais, fica a seu critério. E aí você vai colocar a história, como ela começa, um balãozinho, como é que é as falas, tudo no fim. Igual no gibi. Você tem gibi em casa? Dá uma olhada. Se você não tiver, a professora Miriam mandou vários gibis no grupo para vocês poderem ler em casa, gibi em PDF. Lá vai ter bastante exemplo também. Se você não tiver, pode me procurar que eu mando para você alguns exemplos, tá? Mas vai ser igualzinho história em gibi. Sobre o coronavírus. Aí fica a seu critério. Aí, a atividade 2 é uma atividade mais simples. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre bactérias. E o título do texto é assim: existem bactérias boas? Por quê, gente? Ó, vou até começar lendo porque ela já vai respondendo, tá? Diz assim, ó: sempre que ficamos doentes e fracos, a culpa cai sobre elas. Elas quem? As bactérias. Mas será que existem bactérias boas? E para surpresa de muitos, a gente descobriu que algumas delas podem ser sim úteis para nós humanos. Foi o que explicou a microbiologista Lucy Seldin, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo ela, as bactérias podem ser usadas a favor do homem. Quando eu digo homem, é no sentido de humanidade, tá? Homem, mulher, criança e tudo mais. Tanto para ele se alimentar como para ficar saudável, ou até mesmo para ajudar a salvar a nossa querida natureza, que a cada dia que passa está mais suja. Ó, na nossa alimentação, é a fala dela. Na nossa alimentação, elas são muito usadas para a produção de queijo, requeijão e iogurte, contou Lucy. Vocês sabiam disso? Que existem, as bactérias são usadas para produzir queijo, requeijão e iogurte? Pois é. Ó, além disso, muitos dos antibióticos, que são os remédios que a gente toma às vezes quando precisa, que o homem utiliza para combater algumas doenças, são produzidos por bactérias. Olha que interessante. As bactérias produzem remédio que ajuda a gente a ficar saudável. Na natureza, eles têm um papel muito importante, pois alguns podem comer produtos que poluem o ambiente. Então, dentro do corpo humano, acredite, também existem bactérias que não fazem mal algum e ainda podem nos trazer algumas vantagens. Um exemplo são lactobacilos, que habitam em nosso intestino e ajudam no bom funcionamento do sistema digestório, perdão. Vocês sabiam que os lactobacilos eram bactérias? Temos vários outros exemplos, afirma Lucy, mas o importante é saber que nem sempre as bactérias são ruins para o homem, como a maioria das pessoas acredita. Tudo bem? Esse texto está lá na revista Ciência Hoje Criança, eu trouxe ele para vocês. E agora eu quero que você escreva com as suas palavras, tá? Respondendo uma pergunta, né? Eu perguntei para vocês: as bactérias são prejudiciais aos seres humanos? Com base no que a gente acabou de ler, o que você acha? Então você vai escrever. A sua resposta tem que ter no mínimo 5 linhas, tá? E eu vou ver quando a gente retornar. Gente, é isso, tá? Boas férias para vocês, descansem, fiquem bem, fiquem em casa, tá? Evitem sair, evitem ficar por aí. Lava bem as mãos, vocês sabem todas as instruções já sobre o coronavírus. Não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, tá? Fique esperto, se cuidem, que eu quero ver vocês bem quando nós retornarmos às aulas, tá bom? Ó, beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Boas férias, tá?